Você está ouvindo o Honey Newscast, o maior podcast de Brasília, com a apresentação de Raniel Linhares e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil. Segundo dados da OMS, 45% da população brasileira tem ansiedade, 19% tem depressão. Em setembro nós comemoramos o Setembro Amarelo, que é um mês para dar visibilidade a esse segmento da saúde, por isso eu trago aqui uma estudiosa, doutora Raquel Araújo, eu vou passar para vocês as qualificações dela, psicóloga e especialista em terapias cognitivas comportamentais, TCC, neuropsicologia clínica, análise de comportamento aplicado, MBA em Value Investing, doutoranda em psicologia com foco em neurociências, eu vou falar um pouquinho da atuação dela, chefe do setor de neuropsicologia da Clínica de Neurologia e Psiquiatria de Águas Claras, atendimentos em psicoterapia e mentoria de produtividade, criadora do Método Prisma, que ela vai detalhar para a gente ao longo da entrevista, e também colunista do nosso site, o Honey Newscast, Honey News TV, com o método Neuroprisma. Doutora Raquel, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite. Nós começamos aqui o nosso programa com um quadro que chama Quem é Você na Fila do Pão? Arthur, por favor, vai aparecer uma fotinha sua aqui. E eu quero que você se apresente para a nossa audiência. Nós vamos estar no YouTube também em todas as plataformas de áudio. Eu queria que você se apresentasse para quem não lhe conhece. Bom, primeiramente eu que agradeço pelo convite, é ótimo estar aqui. Inclusive, assim, a gente pensar no alcance que o seu podcast tem, né, nesse momento que é tão importante. Se a gente pensa no Setembro Amarelo, ele tem, assim, fala-se da preservação da vida, né, de modo geral. A gente não precisa aprofundar muito nesse sentido, mas tudo que é para promover a saúde e sendo, assim, desenvolvido em setembro, a gente tem essa satisfação, né, poder abordar todos esses assuntos. Mas pensando em quem sou eu na fila do pão... Sim. Bom, eu sou uma pessoa profundamente apaixonada pelo que eu faço. Sempre tive muito interesse, assim, por compreender a mente humana. Foi isso que me fez escolher a minha área de atuação. Tive oportunidade de ter professores incríveis na minha graduação que inspiraram muito as escolhas que eu fiz, tanto voltada para esse lado da neurociência, né? Entender como é que acontece o desenvolvimento mental desde a época ali fetal até a parte da velhice é muito interessante. Entender como é que funciona a aprendizagem humana e também como é que a gente consegue fazer o manejo e ajuste quando existem patologias ao longo da vida toda. Então, eu sempre fui muito interessada nessa área e também a parte comportamental, como a gente entende a conexão entre a parte neurológica e como isso se expressa nos comportamentos humanos. Sim. Então, é objeto de estudo, é parte da minha vida, parte de quem eu sou. Acredito que mais ou menos seja voltado para isso. Em que momento você decidiu estudar psicologia e se aprofundar nessa área? Bom, então, antes de ser psicóloga, por mais estranho que pareça, eu trabalhava como maquiadora e cabeleireira. E eu percebia que existia, muitas vezes, uma dificuldade de lidar com frustrações das pessoas que eu atendia, assim, como maquiadora, expectativas, às vezes, que eram incompatíveis com o que era possível de ser feito. A dificuldade de mães e filhas interagindo ali, porque a filha queria uma coisa e a mãe queria outra coisa para ela. E observando que, em todos os contextos humanos, a gente sempre precisa entender o emocional, o psicológico e como isso traz resultados para as nossas relações, foi despertando em mim, assim, desenvolvendo cada vez mais esse interesse. E aí eu decidi cursar a graduação e mudar de área na minha vida. Certo. Fala um pouquinho sobre as suas qualificações. Você tem essa MBA em Value Investing. Traduza isso aí num português bem claro para mim. Ah, tá. Deixa eu entender. Tá, porque o que acontece? Uma das grandes áreas que impacta a vida do ser humano é a área financeira. Sim. Então, foi uma área que eu achei que era interessante de ter um domínio, de ter habilidade para conseguir dar um suporte para as pessoas na forma de organizar as finanças e como isso vai ajudar a pessoa a chegar aos objetivos dela. Então, eu fui aprender como é que a gente faz, desde a parte assim, de planejamento financeiro, no ambiente de casa, quando a gente tem casais, inclusive como é que a gente faz para ter bons investimentos e ter um retorno que ajuda a garantir ali a previsibilidade das pessoas e algo a mais longo prazo. Então, é voltado para essa área. Interessante. Quem foram suas maiores inspirações na sua trajetória profissional? Inicialmente, assim, eu sou apaixonada por um professor que me deu aula na faculdade, ele se chama Luciano. Sim. Você estudou onde? Na Católica. Sim.
E o professor Luciano Espírito Santo, para mim, foi uma inspiração assim enorme. Foi meu supervisor de estágio na faculdade. E eu nunca esqueço, foi muito engraçado. Quando a gente estava encerrando o estágio, aí ele foi dar a nota de cada um separado. Ele estava lá na salinha dele, aí ele foi chamando um por um. Aí quando ele chegou para me dar a minha nota, quer dizer, quando eu cheguei para receber a minha nota, eu fui a última. Aí ele só me entregou o relatório e falou assim: esperava mais de você. Aí eu, tá, obrigada. Aí eu olhei, assim, a minha nota era maior. Não tô querendo me gabar de ter tido uma boa nota. Mas ele foi uma pessoa que me inspirou a produzir o máximo que eu pude, sabe? Sim. Então, dentro da graduação, esse professor, para mim, foi, assim, um marco. E já nas minhas pós-graduações, eu tive a oportunidade de ter aula com um professor de Gestalt, que é o Jorge Ponciano, que é uma referência muito grande nessa área. Foi a primeira especialização que eu fiz, mas ela não conta como sendo uma especialização mesmo, porque era só um curso de extensão. Sim. Foi uma referência assim, incrível para mim também. Uma pessoa que me ensinou não só na área da psicologia, mas para a vida também, sabe? Sim. Hoje ele é um idoso de mais de 90 anos e ele faz todos os dias a caminhada dele das 7 horas da manhã. Ele faz toda a rotina de atividades que ele entende que ele precisa fazer. Ele dá aula até hoje. E ele falava sempre assim, que a gente deve aprender a não negociar consigo mesmo. Se você se comprometeu a fazer, faça. Porque se você negocia com você, você deixa de ter força na sua palavra. Então, você passa a duvidar do que você está se propondo. Sim. E ele era uma pessoa assim que ele mostrava que ele vivia isso. Era muito legal. Certo. Falando sobre pesquisa, sobre estudo, você desenvolveu um método Prisma. Explique para a gente como você chegou nesse método e explique para a gente basicamente como é no que consiste o método Prisma. Certo. Quando você pensa em prisma, o que vem na sua cabeça? Um campo de visão, uma perspectiva? Ótimo. Se você pensa, por exemplo, num cristal, e aí você imagina a luz sendo refletida por ele, assim, e ela vai se desdobrar em várias cores, não é assim? Sim. Por um lado, você tem a luz branca, que seria todas elas juntas, e do outro você tem ela saindo ali, cores do arco-íris, digamos assim. Imaginando essa imagem, a gente pode entender que um método prisma seria mais ou menos assim. Existe dentro de você um núcleo, que tem ali um pouco de cada uma das coisas, mas é uma coisa única sua, que se desdobra em todas as áreas da sua vida. Então, a gente entendendo como é que isso está organizado dentro de você, a gente consegue refletir a ordem desses elementos que te compõem em todas as áreas que você se expressa. A ideia é a gente entender o seu núcleo único e como é que a gente vai expressar em cada área da sua vida o que você tem de essência. Certo, interessante. A gente vai aprofundar um pouquinho sobre o método Prisma. A gente vai entrar num bloco agora para falar um pouquinho sobre sua carreira. Você é líder do setor de neuropsicologia de uma grande clínica em Águas Claras. Como é o seu trabalho nessa clínica? É das atividades mais gratificantes que eu já tive a oportunidade de desenvolver. Por ser uma clínica grande, a gente recebe pacientes do DF inteiro. Sim. E lá tem um corpo clínico muito grande, assim, de psiquiatras e de neurologistas, de modo geral. Então, a gente recebe muitos encaminhamentos para avaliação, por isso que foi montada uma equipe, a gente trabalha em conjunto. E a ideia no caso, assim, lá o foco é de avaliação neuropsicológica. Sim. Não existe atendimento clínico de acompanhamento. Entendi. Então, quando a pessoa tem uma demanda seja para fazer um diagnóstico diferencial, ou seja para identificar se existem traços de alguma patologia específica, normalmente o médico manda para a gente, porque é da área da psicologia, a exclusividade de utilização de uma série de instrumentos que a gente chama de psicométricos, né? Que Sim. são aquelas formas de você mensurar tanto aspectos cognitivos, quanto outros que são de personalidade, comportamentais. A avaliação neuropsicológica ela é bem diferente do processo de terapia. Sim. É bem diferente. Sim, Embora a gente tenha assim, um momento inicial que é para entrevista, ali a gente vai levantar todos os dados que são necessários para a gente entender a história de vida da pessoa. Então, isso tem assim, uma semelhança com a psicoterapia. Mas é até engraçado porque, como a pessoa sabe que ela não vai ficar naquele processo ali durante muito tempo, muitas vezes ela consegue ir muito mais fundo assim, no que ela está relatando e se abrir muito mais nesse momento, porque ela sabe que é essencial para o processo de diagnóstico dela, e que ela não vai ter meses ou anos para ficar conversando e expondo cada coisa aos pouquinhos. Sim. Então, a gente faz um levantamento para entender, desde o início da vida até o ponto que a pessoa está, o que está levando ela para aquele momento. Claro que, assim, é um recorte, né?
Mas a partir disso a gente vai aplicar uma série de testes depois e vai complementando as informações conforme é necessário, para a gente poder fazer uma análise com o que a gente tem de critérios diagnósticos para poder orientar os médicos, os neurologistas, para eles conseguirem identificar melhor o que está acontecendo com a pessoa. Certo. Quais são os tipos de transtornos que você mais identifica nessa clínica especificamente? E não só nessa clínica. O que a gente mais tem hoje, assim, de necessidade de avaliação são as suspeitas de transtornos do neurodesenvolvimento, que a gente chama, né? Sim. Que é o TDAH, é o transtorno do espectro autista. Esses são os que mais chegam pra gente. Tanto porque existe, assim, um crescimento muito grande de observação e de estudos nesse sentido, quanto também informações que não necessariamente são muito precisas. Então, às vezes, levanta uma suspeita no próprio paciente ou de familiares, aquelas brincadeiras que são feitas na escola, sabe? TDAH. Isso. E aí desperta na pessoa a sensação de necessidade de identificar. Sim, entendi. A gente tem tido, eu já discuti isso aqui algumas vezes em outras entrevistas, um excesso de diagnósticos talvez equivocados, né, do TDAH, porque hoje em dia todo mundo diz que tem TDAH, todo mundo diz que tem uma hiperatividade e, de fato, tem tido muitos diagnósticos comprovadamente. Eu vi que tem até uns estudos nos Estados Unidos, inclusive, para entender o motivo de tantos diagnósticos de autismo, tantos diagnósticos de TDAH. Você poderia, na sua perspectiva, hoje nós temos mais diagnósticos, hoje nós temos mais casos, hoje é um pouquinho dos dois? Então, assim, o que a gente tem de informação do meio científico vai misturar um pouquinho dessas duas coisas. Primeiro é que, antigamente, por não se conhecer a sintomatologia, então eram patologias que eram subdiagnosticadas. Sim. Aí a gente vê um crescimento... Era um menino danado só. Isso, exatamente. A gente vê um crescimento por esse motivo, né? Porque hoje tem mais informação, tem mais condições de identificar, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem essa situação que é algo que precisa ser, assim... revisto com muito cuidado, né? De diagnósticos que sejam feitos da forma correta, com Sim. todos os procedimentos necessários, o que se cabe exame, serem feitos os exames, passar pelas etapas com bons profissionais faz muita diferença. Certo. A avaliação neuropsicológica, especificamente, ela é esse é um exame, mas ele é um exame que não existe nada específico tem algo específico para diagnosticar, eu digo específico no sentido de algum equipamento, por exemplo, um raio-x, uma tomografia, que consiga identificar essa patologia, ou é através do exame desse corpo a corpo que você consegue identificar? Você fala no sentido, assim, voltado para o TDAH, especificamente? TDAH, o autismo, alguma coisa. Essas neurodivergências que a gente tem bastante hoje. Não existe exame que detecte nenhuma dessas patologias. Sim. O que a gente tem, no caso, tanto para uma patologia quanto a outra, né? Nesse exemplo dos transtornos do neurodesenvolvimento. A gente tem marcadores que podem ser genéticos, uma vez que a gente tem um histórico, principalmente assim, se for amplo, né, na família, mas também existem, essas testagens, elas são de avaliação clínica. Então, a gente vai observar, a gente vai levar muito em consideração o relato, e principalmente considerando que é um transtorno do neurodesenvolvimento, o que isso significa? É algo que vem com o sujeito desde a sua formação. Sim. Então, não é algo que acontece ao longo da vida. Uma pessoa não adquire TDAH. Certo, me tira uma dúvida. Não acontece ao longo da vida, mas isso pode piorar ao longo da vida? Pode. Tanto pode piorar porque passou a ter mais demandas, quanto pode piorar porque é muito comum que essas patologias tenham comorbidades, né? O que a gente chama quando existem transtornos que vêm junto, digamos assim. Então, existe um transtorno original, né? O primeiro ali, e aí a gente tem um aumento da probabilidade de ter ansiedade, de ter depressão. Então, se tiver uma dessas, pode ser tanto ansiedade quanto depressão, ou alguma outra alteração de humor, a gente tem uma propensão maior a intensificar esses sintomas, né? Pode ser por demanda externa ou por algo interno que está acontecendo com a pessoa. Certo. Explique para mim como diferenciar um problema neurológico de um problema psicológico. Por exemplo, a depressão, ela é um problema neurológico ou um problema psicológico? É os dois? Então, normalmente a gente chama de neuropsiquiátrico. Sim. Porque, assim, é difícil a gente colocar esse termo, assim, problema psicológico. Sim. O que seria um problema psicológico? Quando a gente pensa numa patologia, a gente pensa que é algo que seja, quando a gente pensa em neurológico, se refere mais a uma questão estrutural do cérebro, né? Sim. E quando a gente pensa na parte psiquiátrica, é o que vai para esse lado da psique, né? Que Sim. é mais ou menos o que seria o problema psicológico.
Sim. É complexo, Então, né? é complexo. Então, quando a gente tem alguma alteração que vai envolver estruturas neuronais ali do cérebro, a gente vai pensar num transtorno neurológico. Quando a gente tem uma alteração que é do psiquismo, que é mais mental, emocional, a gente vai mais para o lado psiquiátrico. Então, se a gente pensa na depressão, se a gente pensa na ansiedade, elas são mais voltadas para esse lado psiquiátrico. Mas isso não significa dizer que não tenha nenhum fator neurológico. Por quê? Porque às vezes pode ser um desbalanço, uma descompensação em neurotransmissores, que deveriam estar numa quantidade X e está reduzido. Isso vai alterar de alguma forma. Mas quando essas coisas vêm de um lado mais emocional, de um lado mais psicológico, aí ela vai ser mais pro lado psiquiátrico, entende? Entendi. Explique para a gente aqui, leigo, totalmente, considerando, dentro da psicologia existem, podemos chamar de segmentos de atuação, né? Que seria TCC, o método de Freud, como é que chama? Psicanálise. Psicanálise. Explique para a gente a diferenciação desses métodos e, por exemplo, eu estou em casa, nunca fiz terapia, como eu escolho o método que vai ser mais adequado para mim ou, de fato, isso vai ser na experimentação? Olha, eu vou te dizer uma percepção bem minha. Na psicologia não existe, assim, uma recomendação que seja de como é que você vai escolher pela abordagem. Sim. Até porque se você pensa numa pessoa leiga, ela não vai ter critérios para escolher uma abordagem, Sim. né? A gente tem aquela informação, assim, de senso comum, de como seria a imagem ali do divã com Freud ali, né, na parte da psicanálise. Sim. E da parte comportamental, a gente imagina uma pessoa com uma prancheta, anotando coisas e te dando tarefas para fazer. Mas Sim. isso são tudo do imaginário popular. Na verdade, cada profissional tem a sua forma de trabalhar. Existe, assim, recomendações que são no sentido de buscar o que tem mais embasamento científico. E hoje em dia, a abordagem que tem mais recomendação por esse viés seria a parte comportamental. Sim, que é a TCC. Isso, a TCC. Porque dentro da TCC existem, assim, são terapias cognitivo-comportamentais. Então, existem algumas formas diferentes de trabalho ainda dentro da TCC. Mas, Sim. na verdade, a meu ver, o que é mais relevante é você encontrar um profissional com quem você se identifique. Sim. Tem um livro que aquele professor que eu falei, o Luciano, me passou para ler durante a graduação, de um autor chamado Caligares. Ele fala assim, que o nome do livro é Cartas a um Jovem Terapeuta. E ele fala lá de critérios para você escolher um terapeuta e que, para mim, são critérios excelentes. Certo. Então para quem está em casa, que vai escolher um terapeuta que nunca fez terapia, quais são esses critérios? Vamos lá, você que quer escolher o seu terapeuta, quais são os bons critérios ditos aí pelo Caligares? A gente pode pensar em uma pessoa que inspira em você a capacidade real de te ajudar. Você tem que olhar para a pessoa e admirar o que ela está te passando de conhecimento. É você olhar e falar, cara, eu não chegaria a essa conclusão sozinho. Sim. E que é diferente de você conversar com um amigo. Você vê ali naquela pessoa a função terapêutica. Você precisa olhar e admirar o que ela te agrega, confiar que ela tem a capacidade real de te ajudar e se identificar com a forma como ela trata ali com você. Por quê? Mesmo que a gente siga uma abordagem específica, a gente precisa ter o mínimo de conhecimento de várias áreas diferentes de forma de atuação, né? Para que a gente consiga se ajustar. Por quê? Para você alcançar o bem-estar do paciente, você precisa levar em consideração o que é subjetivo dele, o que funciona bem para ele. Sim. O bom profissional, ele vai ser o que vai conseguir manejar as suas necessidades e a forma como você expressa o que você está achando adequado para você. Certo. Me tirando dúvida, está falando inclusive sobre fazer terapia. Hoje ainda existe um preconceito se eu for psicólogo é porque eu sou doido, quem faz terapia tem problema mental e tipo assim, existe ainda essa... Eu já sei até a resposta, mas eu quero que você fale com um pouco mais de propriedade e como combater isso. Ah, sim. Se você já está falando em como combater... já até lhe respondi, né? Mas eu quero a sua perspectiva. Ok, já partindo do pressuposto de que sim, tem muito preconceito com a psicoterapia. E isso é uma coisa que, embora seja um pouco difícil da gente reverter, é algo que acontece ao longo do tempo, né? A gente não consegue ter uma mudança assim tão rápida. Mas, na verdade, é claro que não. As pessoas que fazem psicoterapia, elas não têm necessariamente um problema, elas não são pessoas doidas, elas não têm doenças mentais necessariamente, né? Sim. O que acontece?
quando a gente vai crescendo, quando a gente vai se desenvolvendo enquanto ser humano, a gente vai desenvolvendo uma lente através da qual a gente observa o mundo. Então, imagina comigo, sabe aquela ideia de ter aqui um desenho assim, e eu vejo um 6 e você vê um 9? Sim. É mais ou menos isso. É o seu ponto de vista, o ângulo pelo qual você observa. E tudo que você vai observando vai criando dentro da sua mente um pano de fundo, que vai ajudando a construir a lente pela qual você observa o mundo. Então, duas pessoas passando pela exata mesma experiência vão viver de formas diferentes. Por quê? O pano de fundo delas é distinto. Sim. Então, dependendo de como você vive as suas experiências, isso vai moldar a forma como você recebe os estímulos externos, como você entende as situações. E muitas vezes a gente vai ter, assim, possibilidades, né, de distorções. A gente chama isso de distorção cognitiva. Como você está entendendo a situação, que pode estar causando um mal para você, pela lente que você está usando para observar o fenômeno. Sim. Então, se a gente consegue ajustar, dar uma limpadinha ali naquela lente, às vezes tirar percepções que são um pouquinho enviesadas, a gente consegue fazer com que a pessoa obtenha resultados melhores e que traga para ela mais bem-estar a partir das experiências que ela vai viver a partir daquele ponto ali. Perfeito. A gente vai para um outro quadro agora que chama Verdade ou Mentira, Arthur? Eu vou fazer um comentário e você vai me responder rapidamente se é verdade ou mentira. Isso pode dar uma breve explicação. Essa é verdade ou mentira pra mim? Não, você vai... é pra você mesmo. Bora lá. TDAH é apenas falta de foco. Não, de forma alguma. TDAH não é apenas falta de foco. Principalmente porque se a gente for pensar no que é de verdade, TDAH é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade / impulsividade. Então, só no nome a gente já tem várias coisas que não se tratam de falta de foco, né? Sim. A gente tem do lado da desatenção, assim, um rol de umas 12 características possíveis que a pessoa precisa apresentar ali, pelo menos 6, para dizer que ela tem a questão de desatenção. E a gente tem do lado da hiperatividade mais uns 12, que se você tiver uns 6 deles ali, você vai ter hiperatividade. Você pode, inclusive, não ter falta de foco. Entendi. Então, no caso, até fazendo uma interrupção aqui do nosso quadro. Dentro do TDAH, eu vou ter essas gramações, assim, então, níveis, digamos assim, do TDAH, por exemplo? Sim. Vou te explicar. Tá querendo entender do seu caso, né? Vamos lá. É assim. Quando a gente pensa no conjunto, né? Déficit de atenção / hiperatividade. A gente tem um rol exemplificativo de formas que podem ser apresentadas e a gente vai procurar identificar se elas estão sendo apresentadas de forma que causam prejuízo clínico e quantas delas. Então, a gente consegue dimensionar a intensidade e se existe a mistura de uma coisa mais a outra ou se é predominantemente de uma parte ou da outra. Então, você pode ter uma pessoa que é meramente desatenta sem ser hiperativa, sim, uma pessoa que é hiperativa sem ser desatenta, uma pessoa que é misto. Ela tem tanto a parte da desatenção quanto a hiperatividade. E a gente consegue ter isso em níveis. Pode ser um nível leve, moderado ou eu acho que sou severo. desatento às vezes, e hiperativo também. Bora lá, seguindo no Verdade ou Mentira. Todo ansioso é depressivo? Não. Se a gente tem assim, pensando de uma forma bem simples. Sim. Imagina que a gente está vivendo aqui no presente. Quando você pensa na depressão, é como se fosse um deslocamento para o passado. Então, é o pensamento ruminatório, é o arrependimento por não ter feito ou por ter feito. E a ansiedade, ela está muito mais voltada para o deslocamento para o futuro. Então, é como você vai fazer, como você vai alcançar, como você vai conseguir, o que você pode fazer para... Entendi. São deslocamentos para polos quase inversos, né? São quase inversos. E isso não significa que você não pode estar deslocado para os dois lados. Entendi. Complexo isso. Ainda bem que eu trouxe você aqui, Raquel. A terapia só funciona para quem acredita nela. Olha, eu vou te falar que essa é o quê? É quase verdade, é quase mentira? É o quê? É uma questão complexa, porque o que acontece? Não é que seja uma verdade, isso é uma mentira. A psicoterapia vai funcionar para qualquer pessoa. Ela não precisa acreditar na psicoterapia, mas ela precisa querer fazer a psicoterapia. Porque se ela não estiver disposta e aberta às experiências que ela vai ter, às análises, às reflexões que ela vai ter a partir da psicoterapia, aí tende a ser um caminho inócuo, sabe? Sim.
É o famoso quando não quer, dois não briga, quando você É pessoa... tipo isso. Uhum. A internet aumentou os casos de ansiedade, verdade ou mentira? Desculpa, não entendi. Eu falei bem rápido agora. Será que foi uma hiperatividade? A internet aumentou os casos de ansiedade? Verdade. Verdade, né? A gente tem, se a gente for pensar na sua vida sem internet versus a sua vida com internet. Eu não lembro, eu nasci agora, acho que foi 2005. Você é muito novo para pensar nisso, né? Já tinha, a internet já era bem forte. Tá bom, então vamos pensar na sua mãe. Considerando a realidade da minha mãe, fale. Sua mãe que teve essa oportunidade de viver com e sem internet. Exato, ela tem esse viés. Então, se a gente pensa ali no recorte que ela tinha, a amostra de pessoas com quem ela convivia, que ela tinha contato e com quem ela podia se comparar, era uma. Hoje você consegue ver pessoas que estão do outro lado do mundo, vivendo experiências totalmente diferentes da sua. E isso pode trazer para você desconfortos, desejos, ânsias ou desgostos que antes você não tinha como nem perceber. Porque você não tinha acesso a essa realidade. Sim. Então, a internet, ela traz não só essa possibilidade de saber de muitas outras coisas que não fazem parte da sua vida, como também o excesso de informação. Então, o excesso de informação acelera muito o pensamento. Te dá essa oportunidade, né? Não que seja uma coisa necessariamente que aconteça. Sim. Mas o fato de você ter muito acesso a muitas coisas o tempo todo, assim, deixa você mais propenso a desenvolver ansiedade. Certo. Inteligência emocional é mais importante que o QI? Tá. O que seria inteligência emocional? Vamos lá. São muitas perguntas, viu? Não consigo dizer. Vai ser 3 horas hoje. Ah, que ótimo. Ainda bem que temos repertório. Não vou te dizer que seja nem verdade, nem mentira. A gente tem, pensando no que é inteligência, a gente tem 7 campos de inteligência que são os principais. E o QI é uma forma de mensurar a inteligência. Inteligência emocional é de outra natureza. A gente não consegue criar um embate entre as duas. Recentemente eu até vi o Whindersson Nunes falando sobre essa questão que ele tem o QI muito alto e que isso pode ter causado alguns dos problemas que ele veio a ter, como depressão, por exemplo. Qual a ligação disso? Ou ele falou uma besteira? O Whindersson, ouça. Eu adoraria que o Whindersson me ouvisse nesse momento. Vou te falar que esse é assim... Claro que é ótimo que as pessoas falem da experiência pessoal delas, até porque isso possibilita que outras pessoas se identifiquem e possam investigar acerca de si mesmas. Sim. Mas a gente utilizar essas referências para entender como funciona uma questão que é científica, que é teórica, nunca é interessante. Sim. Porque é um recorte muito pessoal de cada um. Então, assim, eu não sei como foi avaliado o QI do Whindersson Nunes, eu não sei... Mas a minha dúvida é, necessariamente vai ter uma ligação entre ter o QI mais alto e ter depressão e alguma neurodivergência? Não, né? De forma alguma. A gente tem, assim... E é isso, cada pessoa é muito única, cada cérebro é muito único. Por isso a importância do diagnóstico personalizado, né? Exato. A gente pode ver tendências maiores, mas isso não significa nunca que você vai estabelecer uma relação direta dessa forma. A pessoa que tem um QI muito elevado, ela pode ser uma pessoa mais suscetível a alguns problemas por ela ser mais sensível a determinados estímulos. Então, é muito comum que você veja pessoas superdotadas que têm hipersensibilidade sensorial. Ela vai se incomodar com o toque, ela vai se incomodar com a iluminação, ela vai se incomodar com outros cheiros e questões assim sensoriais, porque ela é muito sensível. Isso tem uma relação com quem está no espectro autista, por exemplo? Não necessariamente. Porque eu já vi muitos casos de autistas tipo que tem essa sensibilidade excessiva, ao mesmo tempo que tem uma capacidade de ler um livro e decorar absolutamente tudo, onde está cada palavra, tipo assim, um nível de uma memória, digamos assim, um pouco mais apurada. Não tem ligação. Não é uma ligação que tem a ver com o nível de QI. Sim. E essa sensibilidade. É porque dentro das características do transtorno do espectro autista, a gente tem ali dentro de É porque são 2 campos distintos de alterações. Sim. Um desses campos são o que a gente chama de comportamentos restritos e repetitivos. Aí a gente tem algumas formas de expressão. E dentro deles, a gente tem alterações que são sensoriais, que pode ser tanto uma hipersensibilidade como uma hipossensibilidade. Aquela pessoa que não tem muita percepção de dor, essa é uma hipossensibilidade.
Aí, no outro extremo, a pessoa que não consegue ser tocada, que ela se incomoda. É uma hipersensibilidade. Isso é um traço característico do transtorno do espectro autista, que nada tem a ver com QI. Sim. Tanto que você pode ter uma pessoa no espectro autista com QI muito elevado, ela pode ser, inclusive, ser superdotada. Aí tende a ser assim, dentro do espectro, né? Espectro é uma faixa. Sim. Então, aí tende a ser uma pessoa que tem o transtorno num grau mais leve. Mas o mesmo transtorno, num grau mais elevado, a gente tem, mais comumente, pessoas com QI mais reduzido. Pode ter, inclusive, o transtorno do desenvolvimento intelectual ali, sabe? Então, Sim. seria, assim, a deficiência intelectual dentro do espectro autista. Bom, vamos entrar num bloco agora para falar sobre produtividade e neurodivergência. Por que a produtividade é uma dificuldade? Você primeiro, para começar a conversa, a produtividade é uma das suas áreas de atuação, né? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, eu vou te falar que talvez seja a minha preferida. Sim. Produtividade é uma coisa que começou a entrar muito em foco, assim, né? Como se a vida produtiva fosse a mocinha que acorda 4 horas da manhã, faz o seu café da manhã, corre uma maratona, faz a aula de medicina, volta, faz o treino de bumbum dela, né? Essas coisas assim. Sim. E tudo isso, além de fazer o devocional e estar disponível às 4 da tarde para todo o resto das atividades do dia. Sim. E, na verdade, a produtividade, ela diz muito mais de você conseguir lidar com as suas necessidades e gerenciar os seus recursos para alcançar os seus objetivos. E, muitas vezes, a gente tendo essas referências externas de como deveria ser uma vida produtiva, traz, além da frustração com o que você, de fato, faz, também a falta de observação, muitas vezes, de quais são os seus recursos e como é que você pode ajustar as suas necessidades para alcançar o que você deseja. Então, assim, uma das coisas que me faz gostar muito dessa área de produtividade é que, na maioria das vezes, as pessoas que buscam ser mais produtivas, elas já são pessoas sobrecarregadas. Então, a gente encontrar melhores maneiras de ajustar a vida dela como está, para conseguir inserir mais momentos de lazer, para ela entender o que é mais relevante para ela e conseguir inserir ali de forma mais objetiva, mais focada, os principais objetivos, você vê que tanto a pessoa se desestressa, quanto ela tem mais clareza do que ela deseja, pensando a longo prazo, a médio prazo, para aí a gente definir um curto prazo. Sim. E fazer essa gestão do dia a dia. Então, a gente consegue fazer um mapa mental, a gente consegue visualizar como é que são as coisas, como é que a gente pode organizar para que elas fiquem melhores para a pessoa. É muito satisfatório. Aí, como você já falou da parte da neurodivergência, é onde a gente mais encontra dificuldade nessa gestão de tempo, de tarefas, de prioridades. Então, focar nessas... e assim, não precisa ser necessariamente uma pessoa que tenha uma patologia, que tenha uma neurodivergência. A gente tem, basicamente, em todas as pessoas, sintomas que são associados a essas questões, assim, essas alterações. Então, a pessoa, quando ela se identifica com qualquer dessas áreas, assim, talvez eu seja um pouco da pessoa do TDAH, talvez eu tenha umas características, assim, de autismo, a gente já tem ali um bom momento, ali, um bom exemplo pra gente ajustar as coisas que estão trazendo desconforto para ela, que estão atrapalhando ela a chegar onde ela quer, sabe? Certo. Quando você fala em ajustar, por exemplo, no que diz respeito ao TDAH, isso vai ser um ajuste de organização, um ajuste de terapia ou necessariamente um ajuste com medicação? Ou depende de cada caso? Depende de cada caso. A gente precisa ver, inclusive, a intensidade do que está sendo problemático ali para a pessoa. Mas, na maioria das vezes, a gente precisa sempre do ajuste comportamental e, às vezes, do ajuste medicamentoso. Dependendo do estágio de vida da pessoa, a gente vai ter influências distintas da medicação. Você está em momentos diferentes da formação do cérebro, então a ação da medicação vai ser diferente. Mas a parte comportamental, ela sempre vai ser importante. Então, assim, para a pessoa se programar melhor com os horários, para a pessoa priorizar melhor as atividades, entender quanto tempo ela leva para fazer cada coisa. Sim, entendi. A gente tem nós estamos em Brasília, que é a terra dos concursos, né? E nós temos aí quase que uma febre de pessoas que se automedicam, digamos assim, porque conseguem comprar medicamentos que são exclusivos para o uso de TDAH, por exemplo, basicamente para estudar em concurso. E existe também pessoas que têm dificuldade e, de fato, usam essa medicação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse universo aí, que tem muito a ver com a produtividade também, principalmente, especificamente aqui em Brasília, né?
Ah, sim. A gente tem, como a gente estava até falando, né? Aquela questão da internet e do excesso de informação e do excesso de velocidade com que as coisas acontecem hoje. A gente tem várias coisas que vão influenciar o nível de atenção, o nível de foco, a qualidade da memória. Não só uma questão de déficit de atenção. Então, uma coisa que acontece muito comumente, se a pessoa está se preparando para um concurso, ela já tende a ficar mais ansiosa, porque ela quer que aquilo ali seja bem sucedido ali para ela, A né? dinâmica do concurso ela é muito cruel, porque ela desde o edital, a inscrição, a prova, o resultado, a posse, tudo isso é para acabar com qualquer um. Então, esse processo por si só já é ansioso. E estudar também para concurso, estudar em linhas gerais não é uma das tarefas melhores. Então, quando você está falando em concurso, que você vai sentar lá 8 horas, 9 horas, 10 horas e estudar, não é fácil. Então, independente de você ter ou não déficit de atenção, não é uma tarefa fácil, né? Exatamente, não é fácil para ninguém. Então, assim, claro que vai ser mais difícil para as pessoas que não tinham uma rotina de estudo anteriormente, desde lá de criança, nunca criou uma rotina de estudo, e pensar naquela pressão, na concorrência, que é diferente você ter que passar de ano na escola Sim. e você ter que ser melhor do que todos os outros que estão concorrendo ali com você, né? Sim. Então, assim, de fato, isso é uma coisa que não só acontece muito, como é muito preocupante, né? Essa medicação que é feita muitas vezes de forma inadequada, pensando nesses psicoativos, assim, né? Para ter um desempenho melhor nos estudos, pensando no concurso ou pensando num vestibular que seja muito concorrido. Vou assustar as pessoas agora, infelizmente. Assuste. Existem estudos que demonstram que pessoas que não precisam desse tipo de medicação e que utilizam principalmente a longo prazo têm uma propensão maior a desenvolver Alzheimer na velhice. Então, assim, existe uma falta de responsabilidade com a utilização dessa medicação. Quando Sim. a pessoa tem ali um acesso que é fora do que seria, né, o contexto correto, com o médico acompanhando. Tem essa questão, assim, que aumenta um risco, sabe? Porque vai ajudar qualquer pessoa. Vai aumentar o foco, vai auxiliar, vai facilitar. E aí parece ser aquele atalhozinho, né, para tornar a sua vida mais fácil. E aí, inclusive, a pessoa sente que ela pode ter, às vezes, ambições maiores, porque ela tem aquela forma ali de ter um suporte. E, na verdade, por um lado, pode estar auxiliando, pode estar facilitando, mas, por outro, pode trazer prejuízos. Não é à toa que os medicamentos, eles são drogas lícitas, certo? Sim. Eles têm ali o seu lado de benefício, mas eles também têm o seu lado de custo. Sim. Como identificar que a produtividade virou um problema e não uma solução? Nesse momento que você entende que, na verdade, assim, é isso, né? Deveria ser uma solução e ela passa a ser um problema quando você não entende exatamente como deveria ser a produtividade na sua vida. A sua vida não é a vida da pessoa que acorda às 4h30 da manhã, porque a sua rotina é diferente. Seus objetivos são diferentes, a sua realidade é outra. Quando você passa a observar a vida do outro, que é muito distinta da sua, e desejar que a sua vida seja igual, se torna uma frustração, se torna fonte de estresse, de desgaste. Aí se torna, de fato, um problema. O que mais atrapalha a rotina de pessoas neurodivergentes? Olha, se a gente for pensar que neurodivergência é um grupo assim, relativamente extenso de pessoas, eu acredito que o que mais atrapalha as pessoas neurodivergentes é elas não estarem bem acompanhadas para aprender a lidar com as suas limitações específicas, que são muito variáveis. Sim, chega na clínica casos da pessoa que tem a neurodivergência, mas não reconhece que tem a neurodivergência? Tem sim. Não é incomum. Não é muito comum, não, mas tem. Tem tanta pessoa que quer ter uma patologia para usar aquilo ali de muleta e se justificar nas suas necessidades, como tem também aquela pessoa que não consegue aceitar e não quer enxergar aquilo na realidade dela. Entendi. Tanto uma coisa acontece quanto a outra. Sim, esse diagnóstico das neurodivergências, como ele se dá em situações normais, eu digo? As pessoas procuram na clínica os pais que identificam que a criança é um pouco mais operativa, que é aquele menino que é danado, mas que pode ter alguma coisa, ou chegam pessoas adultas, ou como é a sua rotina relacionada à neurodivergência na clínica de atendimento?
A gente tem uma diferença em relação às faixas etárias. Sim. Na maioria das vezes, quando a gente pensa no cenário da criança, é até mais comum que os pais não queiram enxergar aquela patologia na criança. Mas, normalmente, a demanda vem de um outro meio, assim, externo. É a escola que pede, sugere, né, que seja avaliado ali porque a criança tem um comportamento que destoa muito do grupo. Ou é algo que começa a criar problema com a convivência daquele núcleo familiar com outros parentes, porque a criança é muito diferente do grupo, né? Ou Sim. a criança é muito sensível, a criança não se sente bem, a criança quer estar afastada, né? Então, assim, normalmente, quando a demanda é infantil, vem de observação externa. Certo. Agora, quando é de adulto, na maioria das vezes, vem de uma percepção de sofrimento a longo prazo. E aí, às vezes, é um vídeo que ela viu, é uma pessoa que ela conhece, que comentou com ela, que faz ela procurar para que ela entenda se o sofrimento dela se encaixa naquela categoria de transtorno. Certo. Como a procrastinação pode ser entendida sobre a ótica da psicologia? É difícil? Quando você fala na ótica da psicologia, a psicologia é muito ampla. Da psicologia, da neuropsicologia. Vou te falar de onde eu consigo observar. Sim, vá. Procrastinação, na maioria das vezes, é uma dificuldade de aceitar que você tem que fazer o que precisa ser feito. Por quê? Quanto mais você tem acesso a estímulos que são prazerosos, que deixam a sua vida satisfatória, mais deles você quer ter. Então, se você é uma pessoa que gosta de comer doce, e você tem a possibilidade de comer mais doce, você não vai falar, não vou comer, Nossa, que engraçado você falar isso pra mim. Estranho. Ai, não se sinta pessoalmente. Não seja diretamente atacado, tudo bem. Por favor. Tava dando um exemplo meu, porque essa é uma paixão da minha vida. Sim, eu também. Mas quando você tem essa possibilidade, se alguém falar pra você, come esse jiló. Não quero comer esse jiló. Entende? Entendi. É a busca por satisfação. A procrastinação, normalmente, ela vem ou da sua vontade de não fazer algo que você precisa, ou de um outro tipo de prazer que a gente tem, e isso é muito interessante. Quando você tem, por exemplo, um prazo para entregar um trabalho, e você, ao invés de começar uma semana antes, você começa algumas horas antes, e você consegue entregar, ali você tem uma sensação de alívio, que é muito prazerosa, depois de um pico de tensão, desse período curto que você utiliza para fazer. Sim. Isso faz você procrastinar de novo e de novo e de novo. Querendo esse pico de prazer. Exatamente. Nossa. Depois do estresse elevado, vem um alívio, uma sensação de prazer enorme. Quando a procrastinação começa a ser danosa, digamos assim, né? Por exemplo, eu estou em casa, isso até acontece mesmo. Tipo, eu não quero lavar essa louça hoje, vou deixar para quarta-feira. E vou deixando, tipo assim, o que diferenciar entre, tipo, uma coisa que eu poderia fazer, eu deveria fazer, mas eu não quero fazer agora, e quando a procrastinação, de fato, ela é danosa. Me explique isso, basicamente. A procrastinação, ela nunca é exatamente positiva. Sim. Ela tem, assim, por mais que ela tenha esse efeito que eu estava falando para você como acontece, ele não é recomendado. Não faça isso em casa. Sim. Na verdade, o ideal é que você não procrastine. Mas você começa a ver que está sendo realmente problemático quando você procrastina uma coisa e outra e outra. E quando você vê, tem uma bola de neve de coisas para você resolver que não vai caber nos seus recursos para resolver. Certo. Aí nisso você começa a atrasar a entrega, você começa a ver que a sua louça está mofada na pia. Sim. Não fala da minha louça, não, doutora. É possível transformar mentes inquietas em mentes produtivas? Com certeza. Esse é um dos nossos grandes objetivos, não só na psicologia, mas especificamente na minha forma de atuação. Por quê? Normalmente, uma mente inquieta é justamente o excesso de produção desordenada. Sim. Então, quando você pensa ali em você deitado para dormir, cheio de pensamentos que vão chegando ali para você a todo momento, o que é aquilo ali? É falta de um momento para que você pense em cada uma daquelas coisas. É falta de um momento para você dar procedência no desenvolvimento de cada um dos seus projetos. Então, se a gente começa a ordenar as necessidades, a sua produção, no sentido de criatividade, no sentido de ter um momento de fazer, né, de ir para a ação daquilo que você planejou, aí você
começa a ser produtivo. Perfeito. A produtividade tóxica pode levar ao adoecimento? Eu acho que a produtividade tóxica aqui é basicamente o que você falou, né? Essa coisa, o meu vizinho acorda às 5, corre 15 quilômetros, volta, toma um café, passeia com o cachorro, vai trabalhar e tipo assim, acho que essa é a produtividade tóxica. Isso pode levar ao adoecimento? Com certeza. Com certeza. Se a gente for olhar pelo lado da frustração, você tem aí uma tendência à depressão. Você está sempre olhando a grama do vizinho mais verde que a sua e se deprimindo pela sua grama que não cresce, que não se desenvolve como a dele. Da mesma forma, você pode se tornar ansioso, é o mais normal, né? Sim. Pelo desejo de ter a sua grama como a do vizinho. E isso vai deixando você cada vez mais estimulado e mais... Mas, na verdade, você tem que olhar para o seu. Para o que você quer, para as suas perspectivas e trabalhar com o seu repertório. Certo. Você falou um pouquinho em depressão, vai ficando mais triste, vai ficando... e ainda existe aquela perspectiva, principalmente na sociedade em geral, que a depressão tem sempre muito... estou deprimido, eu estou em cima de uma cama chorando, mas não é bem isso a depressão, né? Explique para o nosso ouvinte aí a depressão. Tá certo. Vamos pensar nesse ambiente. Ele está bem iluminado. Se você retira as luzes, você tem um ambiente deprimido. É você retirar dali algo que deveria estar ali em ação, funcionando. A pessoa que está deprimida pode ser que ninguém perceba, pode ser que não seja nada visível assim, para as outras pessoas. Mas, na verdade, é a falta de recursos internos para alcançar o que ela precisa. Então, tem até uma passagem que eu acho muito interessante de um livro que fala sobre depressão, que é excelente. Ele chama O Demônio do Meio-Dia. Tem uma parte ali que fala sobre uma mãe procurando fazer ali o café da manhã para os filhos, sem que eles percebam a dificuldade de gerenciar a própria vida que ela está sentindo. Ela abrindo a geladeira e olhando para a caixa de leite, achando que está longe demais para ela alcançar. Então, assim, pode ser que ninguém esteja vendo, mas dentro da pessoa, o que acontece é a ausência, é a falta do recurso. Entendi. Muito interessante. Como funciona na prática esse seu trabalho em relação à produtividade? A sua pesquisa em relação à produtividade e como você aplica isso num campo, que no seu caso, o campo seria a clínica. Certo. Quando a gente pensa assim, em como trabalhar com a produtividade, na maioria das vezes a gente tem esse cenário mais voltado assim, porque não é tão num contexto de psicoterapia, né? Na maioria das vezes a pessoa está procurando mais o lado da mentoria. Ela não está pensando que ela tem ali questões internas a serem tratadas, situações a serem revistas, nada nesse sentido. Normalmente é uma coisa mais objetiva, na maioria das vezes mais voltado para o campo profissional. Então, a gente pega a situação atual da pessoa, o cenário que ela gostaria de estar vivendo e traça caminhos possíveis. Sim. Dentro dessas possibilidades, a gente tem uma série de ferramentas, a gente tem uma série de estratégias, mas nisso a gente também vai enfiando ali, assim, a psicoterapia, né? Porque existem crenças da pessoa que tornam ela quem ela é, existem pensamentos automáticos, existem comportamentos enraizados, e tudo isso monta o cenário como ele está, que é insatisfatório para a pessoa. E aí, entendendo como é essa configuração interna, a gente tem um papel que a gente chama de psicoeducação, que é de mostrar para a pessoa como as coisas estão, o que aquilo ali significa, para ela entender, para ela ver sentido e, a partir disso, ela conseguir produzir mudanças práticas que vão levar ela para o cenário que ela deseja. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre fenômenos sociais e saúde mental. Eu comecei o programa falando sobre o grande número de pessoas ansiosas, sobre um número alto, né, quase 9% da população com depressão. Hoje, principalmente no mercado de trabalho, né, principalmente em todos os segmentos, seja na iniciativa privada, iniciativa pública, você tem um número de pessoas muito grande se afastando, inclusive, do trabalho por questões mentais. Eu vi aqui outro dia que saiu uma pesquisa no Metrópolis com relação aos policiais, existe um índice superior a 55% de policiais que pedem afastamento por questões relacionadas à saúde mental. Por que nós chegamos nesse patamar e o que pode nos tirar dele ou pelo menos melhorar esse cenário? É uma questão multifatorial, né? A gente tem, assim, pensando principalmente nesse recorte que você me traz, assim, de pessoas afastadas do trabalho, a gente tem uma falta de cuidado, né? Que seria, dentro da psicologia, voltado para a clínica do trabalho. É você procurar promover dentro do ambiente corporativo o bem-estar das pessoas.
Hoje em dia, inclusive, a gente tem a implementação da NR1, né, que é você ter essa revisão e você ter os cuidados voltados para a saúde no contexto de trabalho. E você vê, assim, tanto tem essa nova... assim, incentiva essa forma de atuação agora, vai passar a ser fiscalizado, né? Justamente porque a gente tem esse cenário que é muito triste, muito caótico. Sim. A Um gente índice de afastamento muito grande de pessoas, né? Exato. Então, a gente tem a parte de assédio moral, a gente tem uma sobrecarga muito grande, a gente tem, assim, é muito comum tanto em bancários quanto em servidores, principalmente da parte executiva ali, né? De pessoas que têm uma pressão muito grande. Então, precisa fazer um grande volume de trabalho e, às vezes, tem poucas pessoas para fazer e isso vai trazendo aquela pressão, aquela sobrecarga. Você falou sobre bancários, também nos bancários existe um índice de afastamento muito grande, bem acima da média. O burnout, né? É a doença do século XXI? Assim, a meu ver, temos essa perspectiva. Temos essa perspectiva. Explique o que é burnout. É uma síndrome que vai ter dentro dela ali uma série de sintomas, inclusive até engraçado, porque dentro do conjunto do que caracteriza o burnout, a gente tem a ansiedade, a gente tem a depressão. Então, o que antes era o que estava sendo visto como o mal do século, né? Agora está dentro de uma coisa que vai ter também algumas outras, que são mais voltadas para esse ambiente de trabalho, para o contexto de trabalho. Então, você vai ter ali... Além do cansaço excessivo, você começa a observar a dificuldade de lidar com o contexto, com as pessoas envolvidas no trabalho e essa ansiedade voltada para o desempenho da sua função. Quais os sinais diferenciam um estresse de um transtorno mais grave? Tipo assim, eu só estou cansado dessa rotina, só teve tô tendo um dia, uma semana, um mês difícil, ou de fato eu estou dentro de um transtorno? Quando a gente transtorno, pensa... falando especificamente do burnout, né? Quando a gente pensa em acometimentos, assim, de modo geral, que alteram o humor do indivíduo, a gente sempre vai fazer mais ou menos essa mesma análise. É do quanto aquilo lhe impacta clinicamente e do quanto aquilo lhe perdura na vida da pessoa. Então, se você pensa ali, é como a gente faz o paralelo entre tristeza e depressão. Se você tem um motivo claro e está dentro do que é a faixa saudável de vivenciar aquele seu motivo claro, é uma tristeza. Agora, se aquilo ali se posterga por muito tempo, se tem uma profundidade muito intensa, mais do que o que seria esperado para aquele tipo de situação vivida, temos uma depressão. Sim. Então, no mesmo sentido, acontece com o burnout. Se você tem um estresse que é momentâneo, se você teve motivos muito claros para isso, aí é possível que você esteja meramente estressado. Tem que ter ali... Teve o período de férias, por exemplo, você se recuperou? Legal. Se não, a gente já tem ali um sinal vermelho. Sim, certo. Existe uma diferença entre ansiedade normal e patológica? Eu não sei se eu tenho normal ou patológica ou as duas. Essa é uma pergunta engraçada. Existe sim. Ansiedade é uma coisa que está presente em todo mundo, ela tem uma função e ela é necessária de certa forma. Sim. Ela passa a ser patológica quando ela começa a te causar problemas. Quando você pensa assim... Você ia vir hoje para cá... Não, você não. Você está acostumado, né? Vou colocar o meu exemplo. Hoje eu viria para cá participar do maior podcast de Brasília. Isso me causa ansiedade. Mas isso não necessariamente é patológico. É uma ansiedade que é saudável, que me faz me programar, que me faz estar interessada, né? Agora, passa a ser patológico quando a gente sai do que seria ali uma zona de crescimento, onde você funciona pelas suas motivações e você começa a ficar travado porque você não dá conta de avançar. Entendi. Então, basicamente essa diferenciação. Quais os caminhos mais eficazes para combater esses problemas que a gente está falando? Tanto no trabalho como em termos gerais, as questões relacionadas à saúde mental. Fazer psicoterapia. Na dúvida, faça psicoterapia. Na dúvida, faça psicoterapia. Eu falei que nós estamos no Setembro Amarelo. Eu avisei lá no meu Instagram que nós iremos trazer ao longo do mês de setembro tanto psicólogo como psiquiatra. Pedi que me mandassem algumas perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui. Na pergunta do ouvinte, se o Arthur ali achar a tela, tudo bem. Se não achar, eu vou fazer mesmo assim. A primeira pergunta é: como identificar se o cansaço é físico ou mental? Normalmente, o cansaço físico, ele vem do esforço físico excessivo. Sim. E a maioria das vezes, o cansaço mental, ele é a partir do excesso de ruminação mental, né? Normalmente, quando a gente tem um equilíbrio entre atividade física e atividade mental,
a gente tem o balanço das duas coisas, porque a maioria das vezes, enquanto existe o estresse de um, existe o descanso do outro. Por exemplo, se você vê uma pessoa fazendo uma escalada, uma pessoa surfando, existe uma concentração tão grande do organismo voltado para o físico que dificilmente ela pensa em outras coisas. Sim. Se você tem ali um trabalho que é bastante mental, dificilmente você consegue ter atividade física ao mesmo tempo. Sim. Então, na maioria das vezes, eles vão ser contra, assim, uma oposição, né? Certo. Mais uma pergunta. O uso das redes sociais pode realmente alterar a memória? Pode. O pode é bem... Tem uma camada aí gigante, né? Sim, depende muito de como você utiliza, né? E para qual finalidade. Mas, de modo geral, tudo que é mais curto, no sentido de estímulos que são breves e que não te permitem aprofundar, vão tornando, assim, é uma propensão, né? Não significa que que necessariamente vai ser assim. Mas vai deixando a sua capacidade de armazenar as informações mais curta, porque você não está tendo o trabalho ali de aprofundamento. Certo. É possível treinar o cérebro para ter mais disciplina? Perguntou o ouvinte. Com certeza. A disciplina, ela sempre vai vir através do treinamento do seu cérebro. O seu cérebro comanda tudo que você faz, né? Então, tudo que você quer modificar vai envolver ali um trabalho que é mental, que é cerebral. Sim, então assim como eu treino na academia, eu posso treinar meu cérebro também. Exatamente. É a mesma coisa. Uma mãe pergunta, como saber se meu filho tem TDAH ou é só um menino ruim? Ela colocou agitado aqui, eu que coloquei o ruim. Como saber se a sua criança é de fato uma pessoa hiperativa ou se ela é só uma criança agitada? Indo ao neuropediatra e, de preferência, ele pedindo uma avaliação neuropsicológica para que sejam testadas as funções cognitivas para ver se está tudo dentro do que deveria estar ou não. Acho até uma coisa que a gente já falou muito sobre TDAH e sobre esse excesso de diagnóstico equivocado, digamos assim. Acho que é até importante, se você tem alguma dúvida com relação ao seu filho, você de fato levar no neuropediatra e parar de falar, porque muitas vezes os pais ficam, esse menino tem TDAH. Até para o menino internalizar isso e realmente saber qual é o diagnóstico correto. A última pergunta aqui do nosso ouvinte é, a inteligência emocional pode ser desenvolvida em qualquer idade? Sim, com certeza. Claro que assim, a gente tem um aspecto que a gente chama de neuroplasticidade, né? Quanto mais novo, mais plástico é o cérebro, no sentido de ter uma amplitude ali de possibilidades que é mais extensa. Conforme a gente vai crescendo, o cérebro vai tendo uma formação mais específica e se torna um pouquinho menos plástico, mas isso não significa que ele deixe de ser em algum momento. Então, a qualquer tempo da sua vida, você pode adquirir novas habilidades, inclusive inteligência emocional. Perfeito. Bom, agora a gente vai por trás da imagem, tá certo? Nós estamos no ar no YouTube e também em todas as plataformas de áudio, então eu queria que você descrevesse aí para os nossos ouvintes o que é que significa essa imagem que você colocou aqui, qual é o significado dela para você. Primeiro diz pra mim, você gosta dessa imagem? É bonito esse verde, eu gosto. Essa aqui é a visão que a gente tem da janela do meu consultório. Nossa, que agradável, que sortuda você. A gente tem aqui uma vista bem bela da parte ali do Parkway. E foi um dos motivos para eu ter me encantado por essa sala ali específica, né? Onde está sendo montado agora o meu consultório. Nossa, interessante. Você vai falar isso vai falar mais sobre isso no Venda Seu Peixe, vai falar um pouquinho sobre onde é que você atende, porque com certeza depois dessa entrevista você vai ser muito mais procurado e vai ser uma loucura lá na clínica. Arthur, agora a gente vai pro bate-bola rápido. Eu vou falar aqui, vou até foi super mais rápido, inclusive, com você, porque você é psicóloga. Obrigada, eu tô mais bem acolhida agora. Primeiro, eu quero saber, doutora Raquel, um livro que marcou sua vida. Um livro que marcou minha vida? Você até falou sobre um do que eu achei interessante sobre, que eu vou até anotar também, sobre depressão. Não sei se esse marcou sua vida, né? Eu só tô lembrando aqui que você falou. Tem muitos livros que marcaram minha vida. Sim. Mas talvez um que eu acho assim mais profundo seja um livro chamado O Profeta, do Khalil Gibran. Certo. Um hábito que é essencial para a saúde mental. Dormir bem. Uma mania que você não abre mão. Uma mania que eu não abro mão. Apertar os lábios enquanto eu tô pensando em lamber os lábios. Não consigo. O maior mito sobre psicologia.
que é voltado para doidos. Um sonho ainda não realizado. De ter uma página no Instagram tão grande quanto a do Honey News. Você vai conseguir. Um lugar que você quer ir. Ai, Bariloche. Um lugar que você já foi. Bariloche. Hashtag viciado em Bariloche. Uma frase que te define. Uma frase que te define. Frase que me define? Sim. Se não perguntar, eu vou perguntar para a plateia. Então pode ser que... Eu acho que eu vou preferir. Uma frase que define a doutora. Glória, diga aí. Não é? Arrochada essa pergunta. Eu vou deixar até vocês pensar. Uma inspiração na área científica. Inspiração na área científica. Aaron Beck. Nossa, não sei nem quem é. Deve ser um pesquisador da área da TCC. TCC, né? Uma meta pessoal para os próximos anos. Você mostrou para a gente uma imagem muito bonita do seu consultório. Fala um pouquinho para a gente sobre... Vamos entrar agora encaminhando para o final, para o Venda Seu Peixe. Como são seus atendimentos? Quem quiser buscar você, como é que faz? Fala um pouquinho sobre o seu consultório, como são os atendimentos lá. Tá, joia. Então, primeiro você falou sobre uma meta, certo? Sim. Uma meta é conseguir concentrar todos os meus atendimentos, toda a minha atividade profissional no meu consultório. Sim. Claro que assim, eu gosto muito da parceria que eu tenho com a clínica onde eu atuo, mas é um atendimento que eu não sou tão presente, porque existe essa divisão, né? Então, eu conseguindo concentrar a maior parte, pelo menos, assim, no meu consultório, é algo que me traria uma realização muito grande. Certo. Você tem essa especialização em avaliação neuropsicológica, certo? Essa avaliação neuropsicológica, ela é basicamente presencial, não tem como fazer à distância, ou tem como fazer à distância? Tem como fazer à distância. A gente tem os mesmos instrumentos que a gente utiliza, que são físicos, a gente tem versões que são digitais. Certo. Então, se de repente a pessoa está assistindo e quer fazer uma avaliação neuropsicológica com você, que é a sua especialidade, ela vai conseguir fazer tranquilamente. Sim, e sem prejuízo de qualidade, digamos assim. Com certeza. Certo. Então é isso. Uma frase que te define. Eu vou voltar nessa daqui para terminar. Você ou a Glória vai ter que falar. Tem uma frase que define a Raquel? Se perguntasse do amiga minha, eu saberia que tranquilamente. Eita. Eu diria uma pessoa bem virginiana. Uma pessoa bem virginiana. Ótimo, eu sou uma pessoa bem virginiana. Com todas as características. Então é isso, doutora Raquel. Muito obrigado por você ter vindo, por ter trazido tantos esclarecimentos. Vou deixar esse espaço aberto para você falar mais alguma coisa que você não tenha falado ou que eu não tenha perguntado, tá certo? E também para você já suas redes sociais, tem a sua coluna, fala também que dê a sua coluna no portal Honey News, tá certo? E é isso novamente, obrigado e agora você pode falar com nossa audiência. Tá, joia. Então, você tinha me perguntado como é a minha atuação, certo? Sim. Eu tenho, eu não consigo trabalhar com uma coisa só, nunca consegui. Então, eu tenho essa divisão que, para mim, é muito saudável. Eu tenho os meus pacientes clínicos, que eu acompanho, que são, grandes amores, porque essa é uma das coisas que eu acho mais importantes na profissão da psicologia. A gente conseguir ser escolhido e escolher as pessoas com quem a gente trabalha. E não significa, não é no sentido de não desejar trabalhar com outras pessoas, mas entender que existe uma identificação de um lado e do outro em relação a quais são as demandas da pessoa e as coisas que eu tenho a oferecer no sentido da minha preparação, do meu objeto de estudo, de entender que ali eu estou fazendo o trabalho que eu devo fazer pelas pessoas. Então, isso é uma grande satisfação para mim. Perfeito. Então, existe esse acompanhamento clínico, tem aquela quantidade de vagas, que é o que eu dou conta de manejar. Hoje você ainda tem vaga? Eu tenho paciente saindo de alta. Sim, então, entendi. é algo que, existe uma perspectiva para algumas semanas. Certo. E, por outro lado, a parte da neuropsicologia, né, que eu trabalho principalmente com a avaliação neuropsicológica, que é outra área que me encanta profundamente, porque a gente ter essa condição de auxiliar no diagnóstico, de direcionar o tratamento do paciente e, principalmente, para o médico ter mais clareza de como é que ele vai fazer a terapia medicamentosa, tudo com segurança, é muito bom poder contribuir para essa área e, inclusive, é onde eu vejo muitas pessoas, emocionadas, muitas vezes acontece da pessoa entender o que causa determinadas dificuldades que ela tem na vida e, às vezes, principalmente porque eu trabalho com adulto,
mais, assim, em grande quantidade dos meus pacientes são adultos. Então, são pessoas que viveram muitos anos com algumas dificuldades que elas não conseguem transpor, elas não conseguem entender por que é daquela forma. E a pessoa ter esse esclarecimento, essa pessoa ter esse acolhimento e... Assim, dentro da avaliação, a gente também vai explicando para a pessoa como é aquela patologia, para que faça sentido para ela, para que ela consiga entender, assimilar e acolher a própria condição com mais qualidade. É algo que é muito gratificante, sabe? Poder fazer isso com as pessoas. Perfeito. Quem quiser acompanhar você nas redes sociais? Então, tem o Instagram, né? Que é @raquelaraújo.psi. E tem uma previsão de começar com o mesmo endereço, um canal no YouTube. Perfeito. E aí, atualmente, eu atendo em Águas Claras. Eu tenho um consultório que é locado no Le Quartier. E tem ali o meu consultório que está sendo montado no Shopping Vista. Perfeito. Então é isso, doutora Raquel, novamente, muito obrigado. Trouxemos aqui muito conteúdo. Eu que agradeço o convite, foi ótimo. É isso, obrigado. Você ouviu o Honey Newscast, o maior podcast de Brasília, com episódios semanais e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil.